Fiz a impressão, coloquei lá, tá funcionando legalzinho, é só um suporte, não é nada assim elétrico ou outra coisa mais sofisticada, né? Simplesmente um suporte. Uhum. Outra coisa também que eu fiz outro dia, né? Até aqui sentei na cadeira aqui do podcast, né? Nós temos aqui essa parte aqui do suporte, O né? suporte de braço, né? Isso, eu comprei uma cadeira dessas outro dia para minha casa mesmo, né? Que eu também fico muito assim, eu uso muito computador e tal. Comprei uma cadeira um pouquinho mais cara, né? Sem falar questão de preço nem marca aqui para questão de marketing nem nada, mas esse material aqui ele começou a pipocar, cara. Ele Ó, começou a soltar que assim isso. tudo, né? Aí, pô, a minha esposa falou, você faz isso aí. Eu falei, eu olhei assim e falei, realmente Eu eu faço. consigo fazer isso aqui. Aí eu fui lá, modelagem 3D, você faz o negócio no computador, né? Questão virtual aí. Você pode fazer essa prototipagem e a partir de uma modelagem 3D coloca na impressora ali e tá pronto. Você coloca E aqui, resolve o problema, resolve o né? problema. Uhum. Então, assim, é uma coisa que tá assim, muito na moda hoje mesmo, essa questão de você, às vezes, o pessoal falar, para que você vai ter uma impressora 3D? Mas para resolver esses probleminhas que às vezes é simples, né? Que Sim. você consegue resolver que a partir de uma certa falta de não ter no mercado, você simplesmente pode fazer ali sem nenhum problema. Né, um exemplo que você colocou que eu acho muito legal também, cara. Uma vez eu pegando uma carona com um rapaz aí na época, eu pegava muita carona na estrada e tudo, o cara me deu uma carona e ele tava num carrinho pequeno, né, em levar uma caixetinha de coisa assim, e eu Certo. estranhei, falei assim, pô, cara, mas a única coisa que você tá levando dentro do carro é uma caixetinha? Eu falei, cara, uma caixetinha aqui pra levar uns negócios para umas máquinas ali que quebraram da empresa e eles têm esse caráter emergencial e tem que levar esses negócios lá. Eu falei, mas é coisa assim, muito específica? Ele falou, velho, é específica, é uns botões aqui das máquinas, negócio assim, assado. Eu falei assim, mas tem esse caráter emergencial? Eu falei, tem, é uma coisa simples, né? Ele falou, eram uns botões mesmo, de plástico, um negócio assim, bem básico. Mas ele falou que aquilo ali, sem aquilo, a máquina não funcionava. Aí eu só fiquei pensando comigo assim, pô, o cara tava saindo de São Paulo, indo pra depois de Diamantina pra poder levar um botão de máquina. Aí imagina assim, né? O cara tá com uma impressora 3D ali, ele resolveria o problema dele, né? Exatamente. Então, às vezes é uma coisa que a gente acha que pode distanciar muito da realidade, mas às vezes não. Não. Né? Por mais que demore hoje uma impressão, né? Mas cada vez menos demorado, né? Porque antes você demorava 1, 2 dias ali pra fazer uma impressão simples. Hoje em dia já começa a ser bem mais rápido isso aí, né? Sim. Aí, mas, pô, seria ainda muito mais viável que tirar um cara lá de São Paulo, correndo 1 milhão de riscos, pra mandar o cara pra depois de Diamantina, pra poder levar um botão que poderia ser impresso ali, né? Exatamente. E quantos botões não poderiam ser impressos na mesma leva, por exemplo? Exatamente. Ô Heitor, você comentando esse caso aí, cara, eu lembrei que, inclusive, até mesmo na feira que eu participei lá em São Caetano do Sul, cara, eu observei uma coisa, assim, que eu achei legal de ter ido lá, porque a gente faz um network legal, né? E eu percebi, cara, que tem pessoas de diversas áreas atuando nessa parte de impressão 3D, porque, inclusive, é uma questão que não precisa ser só quem é da área de tecnologia ou trabalha com tecnologia ou engenheiros, etc, né? Mas é uma questão que até mesmo hoje uma pessoa comum pode ter uma impressora em casa e estar resolvendo problemas simples do dia a dia, né? Sim. Então é isso mesmo. E vamos lá, né? Parece até meio bobo que eu pude perguntar aqui, mas eu gostaria de saber, né, de uma forma muito ampla, muito variada mesmo, como que a engenharia hoje se posiciona, né, dentro desse novo conceito de indústria 4.0, assim? Quais são as principais atuações da engenharia dentro desse paradigma inteiro? Cara, a engenharia ela tem um papel fundamental, né? Porque quem é da área da engenharia acaba que lida muito com essa questão da tecnologia de uma maneira geral, né? Então, hoje você falar de indústria 4.0 não tem como não falar de tecnologia, né? Então, como eu disse, ele tira alguns empregos, a questão, por exemplo, da robótica, dos processos de fabricação utilizando a automação, mas ele cria outras oportunidades. Então, se você quer se qualificar, é estudar, é fazer um curso técnico na área de tecnologia, né? Então, o exemplo que nós temos no Cefet, vários alunos passou por lá, né? Continuou, seguiu carreira acadêmica também nessa área de engenharia. Então, eu acho que
ela tem um papel fundamental exatamente nesse sentido, porque muito do que a gente lida no mundo da engenharia está envolvido com a tecnologia. Inclusive, esse foi um dos motivos para qual eu me guinei para esse sentido da engenharia, né? Sempre gostei muito de tecnologia, né? Fui muito da tecnologia, eu sempre gostava das coisas assim que vinha por trás da tecnologia em si. Então, numa das vezes que eu fiz lá aqueles processos de orientação para saber em qual área seguir, né? Eu acabei vendo que eu tinha mais afinidade pela área da engenharia. Então, eu acho que ela tem um papel fundamental exatamente por isso, porque no ambiente acadêmico de engenharia que nós vamos ter mais capacidade de poder trabalhar com essas questões envolvendo a tecnologia, né? A questão de trabalhar com, por exemplo, algoritmos, né? A questão de programação de computadores, que também é uma questão que é muito utilizada aí nessa questão da tecnologia em geral, né? Então, você vê muito pessoal, inclusive, dessa área de TI, às vezes trabalhando com impressora 3D, vi muito isso acontecer. O pessoal também da área de ciência da computação, né? Inclusive, na área de engenharia elétrica, onde eu me formei, eu vi muitos colegas que faziam também esse curso de ciência da computação. Então, você tem essa facilidade desses mundos caminharem juntos, né? Inclusive, eu lembro que tinha disciplinas até afins, né, no curso, na época que eu me graduei, tanto na questão de fazer um curso de engenharia elétrica, algumas disciplinas serem parecidas ali com o curso de ciência da computação. Então, eu acho que é isso. Essa questão da indústria 4.0, ela está muito ligada à questão da engenharia, porque nós temos muita coisa de tecnologia que, normalmente, nos cursos de engenharia, né, as disciplinas que a gente tem na engenharia de uma maneira geral, ela lida aí também com essa questão aí de tudo que está na indústria 4.0, né? Não só a questão de programação de computadores, como eu te disse, mas também na questão de energia, né? Hoje a gente está vendo muito falar aí da questão da inteligência artificial, que vai gastar muita energia. Então, assim, às vezes o pessoal tem uma forma equivocada de abordar os assuntos, porque tá aí uma questão que nós temos que pensar, se eu tenho a questão da inteligência artificial que vai gastar energia, quer dizer que vai gerar oportunidade, você concorda comigo? Com certeza. Então, eu acho que essa questão de falar que a inteligência artificial vai gastar muita energia, né? Enfim, eu acho que é uma bobagem esse tipo de fala, né? Porque eu acho que cada tecnologia, ela gera oportunidade. Então, se você estiver no momento certo, se qualificar, né, e trazer mais para essa área. Se você gosta da área de tecnologia, eu acho que a engenharia vai exercer um papel aí preponderante para quem quer atuar nessas áreas. Teve um ponto que você colocou que eu achei muito interessante, é você mencionar o pessoal de ciência da computação também, né? Sim. Que eu acho que hoje em dia essa integração da parte digital com a física, sim, ela é extremamente presente, né? Sim. Quando você falava no engenheiro, né, vamos colocar aqui na década de 70, 80, às vezes até um pouco antes ali disso, a função do engenheiro era fazer uma máquina X que tem um funcionamento que não vai dar problema, é assim, assim, assim. Então, quando você pega, né, carros daquela época, eram carros com um sistema muito ortodoxo, né, um sistema Sim. muito mecanizado mesmo, deixava o negócio funcional, mas era extremamente mecanizado. Sim. Aí, a partir de um momento que você vai inserindo uma parte digital ali, eu quero ter um sisteminha um pouco mais automatizado no veículo, eu quero isso, eu quero aquilo, vai se fazendo cada vez mais necessário a intercomunicação entre esse pessoal, né? O pessoal que tem ali um know-how maior de programação, né? De configuração de um sistema X com o pessoal da engenharia, né? Sim. Então, quando a gente pega ali um pessoal de ciência da computação junta com o pessoal de engenharia para poder criar um sistema que integre muito bem a parte digital e a física, a gente tem ali o melhor dos dois mundos, né? Eu acho isso muito, muito legal, cara. É muito bem pontuado. Porque muitas vezes o engenheiro ele se vê um pouco limitado, né? Porque são muitas demandas, né, que chegam para o engenheiro. Sim. O cara tem que saber de muita coisa. Sim. E ele pode ter, às vezes, auxílio de um profissional de uma área que não é engenharia, mas que se liga, né, de uma forma correlata, de forma muito, muito pontual ali. E a questão das oportunidades eu acho que é o principal, cara. Né? É um ponto que eu me peguei numa discussão dessa uns tempos atrás aí com o pessoal falando que, né, exatamente isso, que a IA ia tirar emprego, que isso, que aquilo. Eu falei, cara, depende, eu acho que realmente ela pode tirar.
Mas é porque o profissional ele tem que se adaptar a utilizar a IA no serviço dele, né? Dependendo do serviço que ele for exercer. E outra, ele se readaptar aos moldes do mercado, né? Do mesmo jeito que a IA vai tirar emprego, tem alguns empregos que eles foram tirados ao longo do tempo e ninguém fala nada, né? Aí eu citei um exemplo bobo. Falei, cara, antigamente você precisava de um ascensorista. Que era um cara que ficava dentro do elevador para subir desse elevador. Hoje em dia, você ter uma pessoa dentro de um elevador é uma ideia completamente descabida, né? Você não tem necessidade alguma de você ter. É uma coisa que eu falei, né? Até citei o exemplo de caixa de supermercado. A gente já vê uma tendência, por exemplo, de acabar com caixa de supermercado. E, assim, uma tendência ainda um pouco mais longe de acabar, de fato, com a necessidade de passar compras no supermercado, né? Já existem mercados aí que todas as compras elas são reguladas ali. A partir do momento que você colocou no seu carrinho e saiu do supermercado, ele já te cobra automaticamente. Já tem países que tem algumas coisas que já fazem esse tipo de cobrança. Então, a ideia é, como que você vai readaptar isso? Porque para poder montar um sistema desse, tem alguém que lá na ponta teve que pensar, ajudar a montar. Teve alguém que teve que pensar toda a estrutura de maquinário. Tem alguém que está montando as máquinas. Então, você tem a oportunidade de mercado variadas, né? Para vários tipos de pessoas. Mas a pessoa tem que estar pronta para poder readaptar com aquilo ali. Então, eu acho que hoje a gente vive um momento muito crucial para a gente realmente readaptar, né? Você fala assim, pô, isso que eu estou fazendo, qual que é o prazo de validade do serviço que eu estou exercendo hoje? Porque, por mais que às vezes a gente exerça um serviço da base, é uma coisa que a gente já tem que considerar, porque tudo hoje já está mudando muito. A gente está no período, no ápice ali dessa revolução mesmo, né? A indústria 4.0 tá aí, cara. O negócio a gente não pode negar, não. Que agora o cerco está fechando. Então a gente tem que readaptar para a gente não passar vontade depois. Exatamente. Isso daí que você está pontuando, Heitor, é interessante porque os processos, de uma maneira geral na indústria, eles normalmente lidam com pessoas de diversas áreas, né? Inclusive, nas minhas disciplinas que eu trabalho em sala de aula, por exemplo, eu sempre faço os trabalhos em equipe e tento trazer para os alunos exatamente a questão de você trabalhar essa questão de pessoas diferentes, de áreas diferentes, para poder tentar desenvolver alguma coisa, né? Então, essa questão lida muito no que você pontuou aí, porque nós temos o pessoal que é da engenharia, que talvez tenha uma maior facilidade na parte de eletricidade, pessoal da engenharia que lida com a parte de mecânica, né? Mas que talvez não tem tem tanta expertise, por exemplo, na parte de programação, né? Aí o pessoal que vem da ciência da computação, como eu citei, o pessoal que vem do sistema de informação e outras áreas que são interdisciplinares ali para poder chegar e ter um objetivo final ali, que é resolver algum problema dentro da indústria, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que nós temos essa questão da interdisciplinaridade, né? Então, por isso que eu sempre trago nas minhas salas de aula a questão de ter os trabalhos em equipe e comentando com os alunos o seguinte, que eles trabalharem em equipe também para eles verem como que né? A reação de cada um, né? Porque eu fui criado de uma forma, você foi criado de outra, então nós temos que conviver nesse universo aí de todo mundo que é diferente, né? Sim. Então, exatamente para poder já tentar moldar com que esses alunos, eles ao chegar lá na frente, né? Se deparar na indústria, eles vão encontrar isso, eles vão encontrar pessoas, né? Processos e tudo isso de forma que se você não tiver uma boa relação, você não vai conseguir desenvolver um projeto, você não vai conseguir desenvolver um produto, né? E o que as empresas precisam é disso, né, cara? É de que alguém que resolva os problemas que elas têm ali na frente. Então, a engenharia em si é isso. A engenharia, ela está querendo o cara para resolver o problema. Porque imagina você ter uma determinada empresa na área de siderurgia, na área de mineração, exploração de gás e petróleo e uma máquina lá, ela parar. Nossa, então, a perda financeira vai ser muito alta. Então, as empresas querem isso, querem pessoas que consigam resolver determinados problemas para que a parada de algum equipamento, alguma máquina ali, ela seja mínima,
tá certo? Então, eu acredito que é por isso que a engenharia tem esse papel fundamental aí no todo, aí, quando a gente fala na questão da indústria 4.0. E o que você acha que são os maiores desafios que as empresas enfrentam para implementar indústria 4.0 ali dentro da empresa deles? Cara, o desafio primeiro que eu acho é a questão de valor econômico mesmo, né? Então, essas empresas de médio e pequeno porte, talvez elas sofram mais na questão de utilização dessas tecnologias, porque não fica tão barato, né? Então, tem que ter incentivos do governo, etc. Então, eu acho que talvez esse seria um maior gargalo aí no ponto de vista de utilização da indústria 4.0, principalmente em países considerados como o Brasil, por exemplo, que ainda está em desenvolvimento, né? Se você fala em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, alguns países da Europa, Alemanha, França e por aí vai, e também a China agora, que também está despontando muito aí nessa questão da tecnologia, né? Então, antes se falava muito mal de produtos chineses e hoje o negócio mudou completamente, né? A chavinha virou, né, cara? A chavinha virou porque nos últimos 10 anos, né, a China, 15 anos, a gente viu o que a China virou. Virou uma potência em termos de tecnologia, né? Então, nem cheguei a citar, por exemplo, aqui a questão dos veículos autônomos, né? Então, hoje é uma realidade. Na China, Sim. Você está lá, pede um táxi lá e o táxi vai chegar sem ninguém taxista, dirigindo, sem taxista. Então, assim, os caras estão, assim, muito na vanguarda mesmo, tá? E o Brasil ainda está nesse processo de desenvolvimento que eu acho que precisa muito da questão de governo, de pessoas sérias, né? Porque senão a gente vai ficar só patinando, enxugando gelo, entendeu? Mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, que eu acho que os maiores desafios... Os custos de implementação, né, cara? Exatamente, exatamente. É engraçado você falar do governo, né? Porque se a gente for analisar, você falando da questão da China, esses dias eu estava vendo um podcast, inclusive, aí o rapaz falando que no final ali das décadas de 90, né, início dos anos 2000, se fosse pegar a comparação de um né, não falo nem um salário, mas para cada $100, né, que um brasileiro deveria ganhar, um chinês ganhava 8. Eu vi isso aí. Você viu isso? Eu vi. Aí hoje o negócio já inverteu, né? Aí o pessoal falando que assim, né, menos de 30 anos o papel já inverteu completamente, né? Então essa situação já mudou muito. Mas eles falaram assim, ó, por outro lado também, né, de todo o dinheiro que gira no Brasil, 0,5% foi utilizado para pesquisa e desenvolvimento. Na China esse valor chegou a 10%, em alguns momentos ali cruciais. Então, tipo assim, imagine de todo o dinheiro que gira num país, 10% daquele dinheiro ali foi, né, colocado ali em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que a China hoje é essa potência que é, não adianta falar que não. Né? E foi um país assim, que passou por tantos problemas, né, ao longo da sua existência e hoje está se consolidando aí como um dos países com a melhor tecnologia do mundo. Então a gente não pode negar isso, né? Exatamente. E acho que o que você falou é extremamente real, cara. Enquanto não tiver incentivo de fato do governo para o pessoal conseguir exercer esse tipo de tecnologia, Sim. a gente vai ficar sempre um pouquinho atrás ali. Eu falo isso, cara, questão de governo, porque é isso mesmo. A China, ela chegou no patamar que ela chegou, independente, tá, Heitor, dessa questão de política não direita, isso aqui entendeu? Não é a discussão daqui. Não é a discussão, o negócio é esse, é porque o governo lá, os caras investiram em duas coisas, cara, tecnologia e educação, sabe? Eu acho que não tem como você querer que um país vai para frente se não tiver educação, cara. Sim. Sabe? Educação, para mim, não é porque eu tô na área da educação, não, mas eu acho que é o pontapé inicial, sabe? Então, a China chegou nesse patamar exatamente por isso, porque investiu pesado em duas áreas, que é a área da educação e da tecnologia. Lá, o governo chinês, por exemplo, eles pagam o pessoal para fazer cursos de mestrado, doutorado, inclusive pessoas de outros países, sabe? Então, aí, levando em consideração, sem esse viés político de esquerda e de direita, eu acho que a gente tem que cobrar do governo, sabe? O nosso governo aqui no Brasil, de investir em ensino, pesquisa, sabe? Porque a gente só vai virar uma potência mesmo se a gente tiver investimento nessas áreas. É ensino, é pesquisa, o que eu citei também, que a gente faz bastante, a questão da extensão, os custos de extensão. Então, nós só vamos melhorar
enquanto país, se o governo e nós, a população no geral, nós cobrarmos os governos para que nós possamos ter mais investimentos nessa área, sabe?